Boa noite, meus amigos capivaras. É capivara para homem e para mulher, né? Capivaras. Boa tarde, minha amiga Patrícia. Boa tarde, Nós Alberto. estamos hoje, Patrícia, com o Genilson Marques, um cara que eu admiro muito, respeito muito. Foi um coelho nos meus treinos. Foi uma inspiração. Você tem que explicar essa história do coelho. Foi uma pessoa que a gente olha para alcançar, que a gente vê a qualidade, vê a velocidade, vê o treino e a gente pega como referência para ir atrás. Esse é o coelho. Esse é o coelho. Eugenício foi teu coelho. Foi o coelho. Por muito tempo. Por muito tempo. Ainda é, porque o cara tem uma liderança que é isso que nós vamos falar. Ou vamos gourmetizar, né? Era pace, né? É pacer, isso, é um pacer, né? Mas Genilson, que presidente da Federação de Triatlo, é um cara que eu conheço como triatleta, Ironman, que não é para poucos, ainda mais na quantidade e no ritmo dele. E isso ele levando para a elaboração de eventos. Eu, quando comecei a fazer triatlon, estou apresentando você, mas já fazendo uma contextualização, Genilson. Eu lembro que tinha poucos eventos. E o Genilson, com a expertise dele de fazer corridas, de participar muito de evento, estava sempre treinando, participando de equipe séria. Isso, eu vi isso fomentando, sabe, enquanto eu estava fazendo, Genilson. Isso é uma das coisas que, assim, eu admiro muito na sua atividade profissional e na sua atividade como atleta, porque eu vi você como uma pessoa que fomentou não só o triatlo, mas o atletismo e o esporte como um todo aqui em Mato Grosso. Então eu fico muito, muito agradecido de você estar aqui. Eu treinei um bom tempo do lado de Genilson de bicicleta, o cara pedala muito, então eu sofria muito para acompanhar esse pessoal, mas são pessoas que treinam e podem trazer, como o Genilson, uma experiência de esporte, de desafio, de conquista, de aprender, para aprender com o esporte, nossos amigos que estão assistindo, e para nós mesmos, porque a gente todo dia tem que aprender, né? Então, obrigado pela sua participação, Genilson. Mas, Alberto, eu não entendo nada da conversa de vocês. Eu nem sei a diferença de um triatleta para o triatlo. Eu quero saber, né, aproveitar a oportunidade. Mas vamos começar do começo, Genilson. Vamos levantar a capivara. Vamos levantar a capivara. Onde você nasceu, você é povo de quem? Não, eu sou cuiabano, né? Nascido da onde? Povo da Cidade Alta, né? Aô. Oi. Né? E 49 anos, estou há 14 anos nesse segmento de eventos, né? Pararam as perguntas, né? Ah, mas você trabalha com o quê? Ah, faço evento. Não, mas e aí você trabalha com o quê? Tá aqui nem Alguns dona anos de atrás casa, né? era essa redundância na pergunta, né? Aí cessou. Na verdade, assim, as pessoas entenderam que era um negócio. Começaram a vir eventos nacionais, né? Que aí precisa de uma estrutura, empresa montada, pessoal de staff, aí contador, advogado, então assim, aí toma um outro corpo. E as pessoas entenderam que realmente era uma atividade, né? Mas deixa eu voltar lá pro começo. Você, cuiabano, da Cidade Alta, você tinha ligação com o esporte desde cedo? Como que era a sua ligação com o esporte? Sempre. Sempre? Né? Sempre. Ali a gente, até pela proximidade do antigo Estádio Verdão, né? Ali a gente ia ver as corridas de kart, né? Ali tinha pista de bicicross. Tem gente que não conheceu o estádio antigo, né? O Verdão não conhece, né? Falar arena, não consigo falar arena até hoje. É Verdão. Então, assim, ali era um polo, né? Querendo ou não, de maneira informal. Então, você tinha a pista de motocross, que aí nós, enquanto tinha bicicross na época, né? Tinha o kart, na época tinha balonismo, por incrível que pareça. Não sabia, né? não. Tinha balonismo. Enfim, tinha as escolinhas de futebol, porque ali em torno do Verdão tinham 3 campos, né? O mais famoso ali era do Primavera. Então, assim, ali era um polo de referência, de né? referência. E agregado a isso, a questão das escolas, né? Então, assim, eu sempre participei de Olimpíadas, de colégio. Então, assim, o esporte veio desde sempre. Você sempre foi ativo? Sempre,
desde sempre, né? Inclusive era uma panelinha, né? No Colégio São Gonçalo, a Olimpíadas, né? Que era aqueles 10 que entravam, a gente disputava todas as modalidades, né? Olha, eu vou falar. Dominando ou não. Notre Dame tinha Olimpíadas, mas nada se comparava às Olimpíadas do São Gonçalo, né? Cuiabá parava. Os outros colégios Né, iam assistir. Tinha. A gente às vezes tinha que combinar para sair do horário para ir lá assistir a abertura das Olimpíadas. É incrível. E aí cada sala tinha seu professor conselheiro, o professor queria ser campeão na modalidade, pegar o troféu. Então, e isso infelizmente se perdeu, né? Hoje as escolas... eu não vejo muito isso. Eu acho que elas ainda têm, mas assim, não chega nem perto, né, Genil, daquilo que nós... Terceirizaram o esporte. Terceirizaram, né? Mas esse é papo para um outro podcast. Mas vamos voltar. E aí? Não, e aí... Mas sua vida, então, responde essa pergunta para mim. Triatleta, triatlo, é a mesma coisa? O que é isso? O triatlo, na verdade, é a modalidade, né? A modalidade triatlo. Nada, pedala, corre. E o triatleta é uma, vamos colocar assim, uma classificação de quem faz isso, né? E essa ordem que você acabou de falar, nada, pedala e corre, tem que ser respeitada ou vocês podem inverter? Não, tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Porque, na verdade, o maior risco nas 3 modalidades, o ambiente que nós menos dominamos é a água, né? Então, imagina você ir para a água como a última modalidade, fadigado de uma corrida, de um pedal. Faz sentido. Faz sentido. Então, assim, aí a natação, como é o menor, é o ambiente que a gente menos controla, então a gente já, a modalidade já faz ela primeiro, né, para depois partir para as outras, né? Porque você está mais descansado, menos fadigado. Mas pode acontecer algum BO já na largada? Olha, o que mais acontece, o que é comum, é a pessoa que é de piscina, né, nadador, e nada muitas vezes bem na piscina, ele vai para um lago, para o mar, ele se assustar. Ele perde a referência da piscina. Aí dá um branco, dá um pânico, muitos acabam superando. Não nada como se fosse na piscina, não tem o mesmo. Mais pesada, parece. Mas tem vantagem aquele que treina no mar, no lago, do que treina na piscina por conta disso? Ou não? São braçadas diferentes, são treinos diferentes, mas assim, auxilia. O treino, predominantemente, nós que somos cuiabanos, não temos mar, vamos... Vai para o Rio? Né? Aí vocês treinam na onde? No Rio? Onde vocês treinam? Não, hoje, aqui em Cuiabá, praticamente a gente treina em piscina. Mas as provas acontecem em lagos, né? Por exemplo, nós temos o Lago do Manso, já fizemos provas lá. Hoje acontece muito na chácara do Grupo Bom Futuro. Aí agora o Aquapark aderiu à questão do esporte. E mais adiante, agora, no final do ano, nós temos o Parque Novo Mato Grosso, né? Que tem um lago lá de 100 hectares. Nossa! Para esportes aquáticos, não só natação, mas jet ski, enfim. Né? Olha, acho que nós vamos ter que fazer um Levantando a Capivara lá, porque você, Davi, já tá falando muito desse parque, temos que ir lá conhecer esse parque. Eu já fiz triatlon com natação e eu acho que você tava nessa, inclusive. Pulando do flutuante ali no Cuiabá, atravessando até a Beira-Rio, aí desce do lado da Beira-Rio, que pula de Várzea Grande, desce na Beira-Rio e pedalava e corria Miguel Sutil Beira-Rio ali. Então, esse foi um dos motivos na época, quando eu visualizei assim, tem potencial, mas o esporte não crescia. Um dos motivos era o ambiente. Porque o que o Alberto falou é verdadeiro. A gente ficava ali no flutuante, a gente ia a pé caminhando, da largada na Beira-Rio. Flutuante que você falou era o restaurante flutuante que tinha lá ali? Do lado tinha que entrar na água, pisar e não mexer, porque tinha raia, né? Então, assim, largou, você flutuava, ia parar no sarão do outro lado na Beira-Rio. Sério? Debaixo da ponte, passava debaixo da ponte. E aí? Então, imagina alguém ter um pânico, alguém mal preparado. Né? Deus me livre. Vai parar lá em Barão. E isso inibia um pouco o crescimento do esporte. A partir do momento que nós fomos para o lago, principalmente, a modalidade agradece muito o Grupo Bom Futuro, que abriu as portas para a gente, porque é um ambiente controlado. É um lago que com 4 bombeiros ali, você dá segurança total. Total. E aí tem a parte mais funda ali para poder desenvolver melhor o nado, e tem a parte mais rasa. Cansou, sentiu um pouco de pânico, a pessoa pode parar, né? No Rio você já não tem essa opção.
Exato. E com isso, nós saímos de provas de 20, 25 atletas para chegar a 120, né? Ah, é? Eram 2, 3 mulheres, hoje 25% da prova é Isso. mulher. É? E era interessante. Tudo isso de mulher Era fazendo. quase Nossa. que predominantemente feita por militares Militares. e que, até por conta da condição física ali... o Na verdade, pessoal- eram Olimpíadas militares, e aí alguns triatletas participavam. Exato. Tá, mas explica melhor então. Aí você sai então no nado. Como que é? Eu não sei nada mesmo, eu queria que você me explicasse. Então vamos lá. O triatlo é a modalidade. Aham. E dentro do triatlo tem várias distâncias, né? Então a mais comum é a distância sprint, que é de entrada. Nada-se 750 metros, pedala 20 e corre 5. Esse é o mais comum, é de entrada. E o mundo entendeu que tinha que reduzir um pouco, os praticantes no mundo inteiro, os organizadores entenderam que tinha que reduzir um pouco mais para atrair novos clientes, vamos dizer assim, experimentar. Então hoje tem o super sprint, que é metade disso. Nada pouquinho, então, o quê? 375 com 10 e 2,5. Aí tem o sprint e aí tem a modalidade que acontece na Olimpíada, a distância que acontece na Olimpíadas, que é a distância standard, né? Que é bem maior, então. É né? 1.500 de natação, 40, Ai. 10 de corrida. Que é a mais conhecida por causa da mídia olímpica, né? E essa história de Ironman, o que é isso? Na verdade, a Ironman não é uma modalidade, é uma marca. Ah, Mas ela se tornou tão forte que ela virou sinônimo de triatlo. é? Mas você pode dizer que você é um Ironman fazendo esse sprint ou esse... Não. Não? Não, porque assim, O que é um Ironman? O que é considerado um É que Ironman? a proporção ela é diferente. Ela tem uma outra história, com seu outro lugar. Mas eu acho que o Genilson tem propriedade para falar disso. o Iron, na verdade, ele faz parte do triatlo, só que com distâncias, é classificado como longas distâncias. Então, originalmente, ele nasce como Ironman, né? Com 3.800 de natação, 3 quilômetros e 800 metros. de natação, 180 de pedal e corre 42. Uau. Um atrás do outro. Uau. Você já fez isso, Roberto? Não, esse não. Originalmente, ele nasceu dessa forma. Lá na Havaí, nos anos 78, enfim. Entre final dos anos 70 e início de 80. Foi os havaianos? Não, foram os americanos, né? No Havaí. 3 amigos Isso. embriagados lá, fizeram uma aposta, né? E começou o negócio. Virou isso que virou. E aí, há algum tempo atrás, a marca, a bandeira, criou uma distância média, metade do Ironman, até para que as pessoas pudessem se preparar, atrair mais pessoas, né? Para dar o pulo para o Iron. Então, ele é o 70.3. 70.3, na verdade, é 70.3 milhas, que é a metade de 140 milhas. Entendi. Você vê, tudo tem explicação, né? Aí é 1.900, 90 com 21. Esse eu fiz. Esse o Alberto fez. Eu fiz várias vezes. Fez, tá com sequela até hoje. Ei, Tô Alberto. brincando. Mas não desisti ainda, pô. Tá Ainda tô certo. novo. Então, assim, todas fazem parte, tá dentro do guarda-chuva triatlo. Cada um na sua distância, cada um na sua bandeira, né? Tá, mas se eu não entendi errado, você começou a fazer isso com que idade, você falou? Com 35 anos. Cuiabano, com 35, resolveu fazer isso. Por quê? Primeiro, eu achava bonita a modalidade, só que eu não conhecia ninguém em Cuiabá que fazia. E aí, até um dia que eu conheci um amigo meu de corrida. Mas você já nadava, você pedalava e corria, fazia as três coisas ou não? Não, eu já tinha feito em tempos diferentes, não junto. Não junto. Tá, mas então, o que te levou? Eu vou fazer isso agora. Primeiro, eu achava bonito a modalidade. E aí, o Marcel, né, um amigo de corrida, começou a fazer. E aí, eu escutando a conversa, batendo um papo com ele, falei, cara, é isso, né? Aí, uma vez, ele me chamou na empresa dele para mostrar como é que era. Como é que tinha sido uma prova que ele tinha feito no Chile. Falei, cara, é aí. Aí eu comecei a ir atrás, eu descobri Olimpíadas do militar, né? Mas tipo assim, aí você começou sozinho? Tipo, você treinando sozinho, ninguém te orientando, você... No início, lá, sozinho. Porque 15 anos atrás não tinha, assim, muitas coisas fáceis pra pesquisar, Acho né? que não tinha nem, assim, assessoria, não era tão preparada. Não existia essa facilidade que tem hoje digital. E aí, como que você faz?
Como que você sabia que você estava no caminho certo? Não sabia, né? Não sabia. A gente ia fazendo, né? Meio que assim, escutando as experiências dos amigos que outros. faziam. Até que 2 anos depois, fazendo de maneira aleatória, sem técnica alguma, eu contactei com o Guilherme Manocchio, que é quem eu treino até hoje. E ele, assim... Ele é daqui? Não, de Curitiba. Mas é uma referência como treinador, como atleta. É um cara muito bem legal. quisto no meio, sabe? Uma assessoria grande hoje no Brasil. E aí eu conversei com ele, aí eu fui fazer, ele falou, Genilson, vamos te preparar para daqui 1 ano você fazer um 70.3 em Brasília, em 2014. Deixa eu te cortar um pouquinho. Assessoria, então, é importante? Com certeza. Fundamental. É. Fundamental. Porque assim, ela vai fazer a questão da periodização do seu treino. Em momentos que você vai treinar, você vai ter que treinar cansado, para o corpo aprender a produzir energia mesmo cansado, e fazer o período que você vai ter que tirar o pé, descansar, senão vai vir uma lesão. Sem falar que é o seguinte, o tipo de treino que eu fiz há 5, 6 anos atrás, hoje ele é um pouco diferente. Em que sentido? A técnica, né? Antigamente o foco maior era, por exemplo, assim, em força, hoje está em resistência, ou juntando os dois, as informações elas vão melhorando, né? Mas aí é a assessoria que vai te dando essa resposta, assim, do que ela tá vendo do teu rendimento? Como que é isso? Eles, na verdade, o Guilherme era atleta profissional até 2 anos atrás. Então, assim, ele tinha muito contato com assessorias de fora, com equipes de fora, e aí ele ia pegando esse conhecimento, sendo renovado esse conhecimento, e aí vai repassando, né? Vai catalisando para... A própria experiência dele, né? É porque o volume de treino, ele é significativo. Tem que madrugar. Então, os caras, para fazer esse volume de treino, tem que acordar 3h50 para 4 horas, para 5 horas tá na rua, sabe? Porque você tem que fazer um volume de 22 horas de Não, mas eu treino não por entendi, semana. Alberto, a loira aqui não entendeu. Vamos voltar. 3h50 você acordou para estar 5 horas na rua? Na rua já treinando, em cima da bicicleta, para depois correr e depois nadar. Ou Mas então, nadar à noite. Você tem que fazer, tipo assim, tem que treinar Aí, as 3 coisas todo dia? Por isso que o treinador é interessante, cortando aqui o Genilson, mas para você saber administrar esse volume de treino sem se machucar ou evitar machucar. Até porque são musculaturas diferentes, rendimento diferente, coração bate diferente. Você vai ter mais habilidade e gostar naturalmente de um do que de outro. Tem isso? Tem? Ah, eu pedalo melhor do que nado? É porque quem vem para o triatlo, a grande maioria já pratica ou corrida, ou ciclismo, ou da natação. Então ele tem uma tendência de, como ele já vem de uma dessas modalidades, ele meio que não importar no início tanto contra essa e focar naquelas que ele menos domina, né? E aí com o tempo ele vai equalizando isso. Mas aí é isso que é o negócio. Você faz as 3 independentemente do gosto. E tem que fazer aquele volume de treino que é determinado, é isso? Porque assim, dependendo do foco, uma prova curta, você vai treinar na mesma sequência, só que os volumes são diferentes. Então, quanto maior a prova, naturalmente você vai ter que criar casca para no dia da prova você conseguir finalizar. Para um cara fazer um Ironman, por exemplo, igual o Genilson, você chega um momento, Patrícia, que você pedala semanalmente 500, 600 quilômetros, que você corre nessa mesma semana quase mais de 100 quilômetros, né? Então, hoje como que seria, por exemplo, um treino seu hoje? Como que está dividida a semana? Né? Segunda, quarta e sexta, pela manhã. Quando a gente fala manhã, é assim, 4h30, 5 horas, já tá no parque correndo. Por a questão do sol e outros para trabalhar. Você chegar em casa, ainda tomar banho e atividade profissional. Então, segunda, quarta e sexta e domingo de manhã, corrida. Segunda, quarta e sexta, meio-dia, natação. Terça, quinta e sábado, madrugada, pedal. E não é pouco, não. Mas é o que eu tô imaginando aqui. 70, 100 quilômetros. Mas é pedal a 40 por hora ainda. Tá, e recupera, porque eu faço 30 minutos de musculação e fico morta.
O que acontece? Você vai ganhando, né? Dificilmente, e não é recomendado, o cara entra pro triatlo, já vou para uma prova longa. O recomendado é que ele comece com um sprint, um standard, e isso tem um período de maturação, de aprendizado, o corpo entender o que ele está fazendo, disputar umas provas curtas. O cara entender o próprio corpo, né? Entender o próprio corpo e, assim, não precisar investir muita grana em equipamento. Exato. Por que tem que investir grana em equipamento? Não, porque você vai ter que comprar bicicleta, você vai ter que... né, aí você tem aula de natação, tem uma série de coisas. É um investimento. É investimento. Uhum. Então, quando na prova curta, você vai surrar o corpo ali, 1 ano e meio, 2 anos, para depois migrar. Uhum. Hoje tem muita gente assim entrando, já vai direto para a prova longa. E aí? Você pode anotar, a grande maioria, né, não dá continuidade. Se frustra, lesão, né, não tem um acompanhamento adequado. Exato. Né? Mas assim, quem via de regra, quem seguir esse passo a passo, ele tem uma longevidade melhor no esporte. A tendência dele ter menos lesão é maior. E ele é um esporte que dificilmente... o que eu quero dizer é o seguinte, você falou que ele aumentou bastante o público, sobretudo feminino, né? Que aderiu ao esporte. Mas eu não vejo ele como modinha. Porque você precisa ter muita força de vontade pra você treinar tudo isso, né? Tipo, muita disciplina. Não dá pra você falar que é uma modinha Você tem que ter disciplina no treino, na alimentação, no sono. Tudo. No descanso, no fortalecimento. Cada uma dessas atividades, ela vai demandar uma disciplina rigorosa, porque o volume é muito alto. Eu, assim, graças a Deus, nunca tive lesão. Mas porque eu comecei aí, assim, nadando, pedalando, nadando, correndo. Aí tinha a prova do pessoal, era curta, fui fazendo, aí vai fazendo. Aí eu testei uma primeira lá em Brasília, assim, meio que eu falei, cara... Eu acho que é isso daqui, gostei, vou tentar fazer mais. Mas mesmo assim, eventualmente, você tem que fazer esses outros treinos. Mas saber respeitar o corpo. E eu acho que muito do que cresceu daí... Eu lembro que quando eu comecei o triatlon aqui em Mato Grosso, tinha 18 federados. E hoje tem quantos? Hoje, como começou o ano, a gente tá beirando 78, mas nós finalizamos 2024 220. Nossa! Eu acho que isso é um mérito do Genilson. Eu vejo isso do ponto de vista da iniciativa dele de fazer vários eventos durante o ano com modalidade, com distâncias diferentes, na qual as pessoas podem testar uma aqui, testar outra ali, às vezes voltar um pouco, fazer essa, testar outra, e ir daí preparando o corpo, porque é uma questão psicológica também. Você imagina você ficar num Ironman 12 horas em cima nadando, pedalando e correndo durante 10 horas, por Qual exemplo. que foi o teu maior tempo de prova? Melhor 10 horas e 3. Não veio subir 10. Mas, cara, 10 horas... 10 horas? Mas hoje Você tem já... 18 horas para concluir, né, Genilson? Tem quantos? 17 horas. 17 horas para concluir. 17 horas. Mas hoje o melhor tempo do Mato Grosso, por exemplo, é do Guilherme, né? De Sinop. É um cara, assim, que evoluiu absurdamente. Ele tá com 9 horas e 30. Então, assim, é um cara muito forte. 9 horas para fazer o quê mesmo? Desculpa. Para fazer... 3.800, 180 com 42. Quilômetros. É chão. Deus me livre. Não, assim, a minha esposa acompanha todo esse tempo, né? Então, assim, ela vai... O que acompanha? Ela também faz ou ela assiste? Não, ela faz as provas curtas, ela participa desde sempre. Né? A prova curta e prova longa não é a dela. Tô dizendo acompanhar lá no dia. Ela via largada, aí ela sai. Uma vez ela foi pra Beto Carreiro World, voltou. Ainda tava chegando. Vai fazer compra, volta e ainda dá tempo. Então, assim, ela se diverte, porque assim, ela sai, almoça. Nossa, a mulherada vai achar ótimo fazer os homens fazer, né? Vai ter tempo. A gente tá pedalando, ela tá almoçando, volta. Então, assim, mas só para não deixar perder uma fala do Alberto, o esporte, o triatlon, a gente começou a trabalhar também algumas outras vertentes dele. Quais? Por exemplo, o duatlon. Quê? Duatlon. O que é isso? É duas. Duas. Corre, pedala, corre.
Ou seja, nós, nessa modalidade, a gente elimina a água. Tá. Então, muita gente que não gosta, não tem habilidade, não sabe nadar, Gosta de ir para esse lado, nós né? atraímos esse público. E via de regra, nós tivemos no último 80 participantes, no último estadual do ano passado. Né? 10% se inscreve no triatlo e vai experimentar. Ou seja, ele é um grande... Ele apresenta a parte da modalidade e é uma grande forma de captar novos entrantes para o triatlo. E esse ano, eu assumi a federação na metade do ano de 2023. E aí, esse ano, nós fizemos a primeira competição de aquátlon, que aí é natação e corrida. Aí a gente elimina a bike. Aí, o que aconteceu? Eu fui nas escolinhas de natação, né, com Arvei, com Celso, Medley, Golfinho, fui e convidei, né, resultado, o primeiro que saiu da água na prova que nós fizemos agora no dia 16 foi um guri de 14 anos da Golfinho. Nossa. E ficou em terceiro geral. Ah. Ele abriu muito, a corrida dele ele caiu, mas como ele abriu na natação, ele conseguiu segurar o terceiro lugar. Que legal. Você vê, né? O quanto de colegas que devem se inspirar nele e Com depois certeza. buscar, Não, né? e na entrega do troféu, ele falou, não, eu vou levar para a escola, para mostrar. Ou seja, ele deve estar falando para um monte de guri Sim. da idade dele, Incentivando, sem incentivar, assim, objetivamente, mas falando, que né? eu não tenho dúvida, na hora que a gente abrir a segunda edição, Vai ter... esse público aumenta. Aham. E você pensa isso para um menino de 14 anos, o efeito que isso tem de disciplina, de relação com o esporte, a partir dos 14 anos. Alberto, mãe e pai não queria sair do pódio, Exato. foto com o menino. Acho que é Simão o nome dele. Então, assim, ele vai ser um efeito multiplicador lá na escola dele, que eu não tenho acesso, eu não consigo chegar na escola dele. Mas ele vai multiplicar essa notícia. Com certeza. Ele tá pegando o Instagram da federação e mandando pros amigos. Exato. E a gente não tem ainda esse contato, essa abertura. E vamos apresentar o esporte através dele. Então, o triatlon, a Confederação Brasileira de Triatlon, que é um esporte olímpico, ela abre essas vertentes do A4 e do duatlon. São provas um pouco mais baratas e mais fáceis de a gente De executar, né? E o mundo inteiro entendeu alguns anos atrás que as provas muito longas, em percursos muito longos, não estavam atraindo. Por quê? Você sai, vai pedalar, a família fica solta, não vê. Então o mundo começou a trabalhar com um circuito. 5 km, em vez de correr 2,5 e voltar a 2,5, não, vamos dar 5 voltas de 1.000. Que a família assiste, vê, torce. Isso. Olha, tudo isso foi... Que bacana isso, E eu né? escutei na última prova agora do Cícero, que é da TV Centro-América, participa com a gente, não perde uma. Ele falou, Genilson, foi a prova mais legal que eu já participei, porque nas 5 voltas, ele brinca, né? Eu sou um corredor amador. Eu não fiquei sozinho tempo algum. Exato. Eu sempre estava com alguém, ou na frente ou atrás, ultrapassando, sendo ultrapassado. Foi gostoso isso. O cara se inspira, né? Ele não desiste. Isso. Ele não desiste. Eles vão, eu não vou lembrar agora, mas ele se sentiu assim, o tempo todo com as pessoas incentivando. Tipo, motivadas. Né? Então, assim, o circuito ele veio para isso. Isso é bacana, né? Porque vocês não acabaram com o que é original e estão repensando para incluir outras pessoas que têm outros modos de viver a vida, né? Que às vezes você falou... Ou que nunca tiveram Um outro oportunidade. objetivo. Ele não tem o objetivo de performar. Mas ele também não quer ficar sozinho, como o último, sendo apontado como o último. No circuito ele não é apontado como o último. Né? Então, assim... E essas mudanças estão acontecendo. E a própria... eu li um livro pouco tempo atrás de marketing esportivo, que o cara falou, por que o futebol cresce? Porque ele tem plateia. O triatlo não tem plateia. Enquanto não tiver plateia, enquanto não tiver gente assistindo, as marcas não vão querer investir. Exato. Isso é um Certo. outro ponto que você tocou. As marcas não vão querer investir porque se não tem visibilidade. Visibilidade. Aí, a partir do... Por que a Olimpíada é circuito? Porque precisa apresentar os patrocinadores, as marcas. Além de toda uma questão de interditar rua, cidade, uma série de coisas, o circuito você controla melhor, dá mais segurança, é mais vibrante. E vende produto ali também. Você já... Sabe que eu nem tinha pensado nisso? Por que era desse jeito?
Muito obrigado pela resposta, porque eu não tinha imaginado que tinha todo esse contexto. Porque se não tiver visível, ainda mais hoje que rede social, todo mundo bate foto, posta localização, sabe, hashtag. Então assim, se o cara vai passar durante 4 vezes nele, vão ser 4 postagens. Se passa só uma, lá em Jurerê, que é onde acontece o Ironman Brasil, a corrida é 42. Eles davam uma volta, a gente dava uma volta de 21 e 2 de 10. Aí eles mudaram, agora é 4 de 10. Na onde? Desculpa. Em Jurerê. Mesmo. Ou seja, por exemplo, minha esposa que acompanha, eu vejo ela 4 vezes. A assessoria que está montada ali, eu vejo ela 4 vezes. Né? Na outra, 21, ela calculava. Ele vai fazer 21 com 1h40, 1h45, eu vou tomar café, vou sair. E isso, todos os parentes e amigos dos atletas faziam isso. Pra quem tá assistindo, devia ser monótono, né? Você só vê na largada e dali 1 hora, sei lá quanto, que vai ver de novo. Ficou mais interessante agora. Hoje as marcas, elas ficam mais expostas. A gente passa muitas vezes nas marcas, entendeu? Então, assim, o triatlo entendeu o recado e ele tá fazendo esse movimento para tentar também ser comercialmente viável. E pro atleta é melhor, né? Essa questão de não desistir, porque você corre, pedala 180 km. Então, se você tiver que pedalar 90 km, ou seja, passar de Chapada, vamos colocar aqui, sozinho, e voltar contra o vento, cara, você... O primeiro diabo de ombro falar para, que você não é pra você para. Você para. Você não pode dar chance. Por isso que fala que é muito mental. Muito. Então, para não resistir a essa. Olha só, parece que não é nada, né? Mas, por exemplo, lá em Jurerê, no Iron, a gente pedala na rodovia. Porque a gente sai de Jurerê, passa por Florianópolis, vai lá no aeroporto e volta. É uma volta, são 2 voltas dessa. Vou falar por mim, gente. Você falou uma coisa ali que não se aplica a mim, né? Dieta. Né? Eu faço prova a longa distância porque eu quero comer tudo que eu como. Então, é por isso que eu faço. Sério? Aí, no caminho... Cara, de Jurerê pra Florianópolis é só churrascaria. É um inferno aquilo ali. Porque na segunda volta você vai passar com fome, você sente cheiro de carne assando, aquilo é um inferno. Você tá brincando? Tritura sua cabeça pensando naquilo? Aquilo é um inferno aquilo ali. Mas e aí? Vai, me fala. Como é que você faz pra sublimar e esquecer o cheiro do churrasco? Você lembra quanto você pagou na inscrição, quanto você já treinou, faz, velho. O valor da passagem, de carregar a bicicleta, a esposa esperando, né? Você vai terminar esse negócio. Certeza. Começou, agora termina. Porque assim... Mas dá vontade mesmo de desistir. Tá. Porque essa questão da esposa obriga é uma verdade. Porque quando você entra nessa vida, você sacrifica quem tá junto. Sim, com certeza. Vamos sair. Não vou sair. Exato. Não vou. Mas agora você me deixou na dúvida. Você faz dieta ou não faz dieta? Não. Zero. Zero, não tem... Você come... cortamento, mas eu sei, mas às vezes Eu brincava que eu fazia o triatlo porque eu fazia um esporte porque eu gostava e 2 para poder comer o que eu queria. Você suplementa? Muito pouco. Eu não me dou bem com suplementação, né? Eu faço reposição assim, de sais minerais, muita coisa. Sódio, potássio, enfim. Né? Mas você luta com a balança para ganhar peso ou não? Não. Mas você come tudo que... Mas assim, come tudo que quer, vírgula, né? Porque você não pode comer tudo que você quer a hora que você quer, né? Pra treinar... Pode? Tá liberado. É um absurdo. Eu vou falar por mim, o que eu como é absurdo. Sério? É um absurdo. Tá, mas você come tudo saudável, né? Você não come porcaria, você come porcaria. Não, eu vou perguntar aqui, eu já perguntei aqui, você come belato? Tem o dia do lixo, né? Tem o dia do lixo. Mas você come? Como demais. Você já comeu belato? Gente, pizza, lanche... Tudo? Refrigerante, esquece. Sorvete? O corpo absorve assim... Exato. Absorve com uma facilidade. Já falaram isso aqui. Durante a prova, na corrida... Né? Cada um se vira como pode. Tem gente que se dá muito bem com suplementação. Para mim, o estômago não fica legal. Mas eu consigo, por exemplo, minha esposa ela fica com um lanche cortado no meio. Eu passo a primeira volta eu saio correndo, comendo normal. O quê? Cachorro quente, ou pastelzinho frito. Aquilo é vida, tá gente. Com certeza. Eles vão comendo pastel na prova. Tomou uma coquinha ainda. Gordura, sal, açúcar, é tudo que você precisa.
Até porque você está tão debilitado. Isso é recomendado? Não. Não é recomendado. Mas isso, particularmente, para mim, resolve o problema. Talvez para o Alberto, não. Para mim, resolve. Eu não tenho problema, zero problema. Zero. Tem gente que já não consegue comer e correr. Eu não tenho esse problema. Você pode comer e continuar a sua prova comendo seu pastelzinho numa boa. Você reduz um pouco a velocidade ali. Então, um pastelzinho com caldo de cana pra você ia ser perfeito. Nossa senhora. Coca-Cola. Coca-Cola. Eu gosto da Coca-Cola do treino. Eu quero saber quem assistir esse programa que faz um monte de dieta, enlouquece com o negócio dele. Porque eu assisto, principalmente de fora, né? O cara, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Cara, então eu sou, porque eu não... Zero, assim, não tenho problema com peso, nunca tive problema. Aliás, eu não consigo ganhar peso. Né? Eu não consigo, eu não tenho problema. Mas essa foi sempre sua genética, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Sim, você nunca foi gordinho, né? Sim, mas mas a questão também, assim, é volume de treino diário. Exato. E, gente, eu gosto de treinar. É viciante. Eu gosto de treinar, eu preciso treinar. Hoje, sexta-feira, né? O que você já fez hoje? Então, a gente saiu num grupo de pedal, o Alberto até conhece alguns, a gente bateu lá no Nós vamos chamar eles aqui, viu? Você tem um compromisso de falar para eles que eles podem vir aqui. Hoje a gente saiu, bateu ali na entrada do Sindacta, Estrada de Chapada, e voltamos. Você tá de brincadeira? Vocês foram lá no Sindacta e voltaram? Então, assim... É treininho da manhã, tá? É isso que eu tô vendo. Mas chega... Que hora que vocês saíram? 4h50. Foi no Sindacta e voltou que hora? Chegou que hora? Nós chegamos aqui, era 8h30, eu tava dentro de casa. Que brincadeira. 8h30. Fala sério. Mas assim, hoje... Em 3 horas você foi e voltou? 1h30 pra ir, outra 1h30 pra voltar? Não. Patrícia, vai ter 5 da manhã, voltou às 8? Patrícia, a equipe que ali só 38 km, 40 km por hora, é igual carro. É porque você vai... então quando passa, né, tá indo pra Chapada e vê aqueles homens voando na bicicleta, é Genilson e Companhia Limitada. Não, mas tem muita gente que treina, né? E assim, eu treino, a parte de ciclismo minha, eu treino com o pessoal que faz ciclismo. Né? Poucos ali fazem triatlon dentro do ciclismo. Então eu treino com uma equipe de ciclismo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, é um sentimento meu. Quando eu passo por vocês de carro, eu fico com o coração na mão, assim... Vocês passam medo na estrada? Porque parece que os carros passam tão perto de vocês. Esse medo é real, né? Problema. Não é? Mas eu quero fazer um depoimento aqui. E até um convite. Depois que eu diminuí, tive a minha filha pequena, estava na pandemia, eu parei praticamente do zero, só fiquei pedalando o triatlo. E eventualmente nadava, eventualmente corria, assim, muito pouco. Mas triatlon foi o que tornou para mim uma paixão e confesso que eu não desisti ainda de fazer porque eu acho que ainda tenho idade para isso, não para competir, mas para me desafiar. Satisfação própria, né? E fazer. Eu testemunhei um acidente. Eu vi o cara bater no caminhão e cair ali na estrada do Manso. E eu depois não consegui subir na Speed, cara, porque ele estava na Speed. E aí passei a pedalar só de mountain bike. Perigoso mas eu acho que eu tive uma oportunidade de treinar 1 ano, 2 anos, né, a convite do Genilson com essa equipe de ciclismo, que por isso que eu gostaria de trazê-los aqui, o pessoal da Conto, porque é assim um exemplo de segurança, de organização e de disciplina para se treinar. E quando você tem esse exemplo de organização, de disciplina e principalmente segurança, tendo um carro de apoio e segurança não só no carro de apoio. Regra, a gente cumpre regra. Exato, regra, orientação. Existe regra, então? Sim, assim, a seriedade, o respeito. Isso não se faz, isso se faz, isso não se faz. Você está falando dentro do grupo. Dentro do grupo. Isso é muito importante pela velocidade, pelo local onde passa carro. E isso dá segurança, isso evolui o treino. E eu acho que é imprescindível para alguém tentar treinar. Mas não é é difícil as pessoas se organizarem para isso. São poucos grupos que tem. A equipe tem 15 anos. Então, assim, a gente paga uma mensalidade. Essa mensalidade, existe um carro de apoio, que o cara é prestador de serviço, é remunerado, ele vai atrás. Né? Então, o Manu já está com a gente já... uns 5, 6 anos ou até mais. Então ele já entende
Até quando alguém no pelote não tá legal, ele já dá dura, já avisa. Quando vem caminhão, ele já sinaliza. Vocês têm uma comunicação interna, assim, um áudio? Não. Não? Não. Mas assim, buzina, ele acelera, ele fecha, ele impede quando o carro vem muito... Ele protege você. Muito rápido, sabe? Ele sinaliza. Então, assim... E dentro do pelotão existe regras, né? Fone de ouvido. Não pode. Não vai, porque se alguém avisar, dar um grito, buraco, tem as sinalizações que a gente... Um fala pro outro. Que é quase que universal, né? Só que a gente adotou. Então, tudo isso minimiza o risco, mas mesmo assim, ainda é perigoso. Isso. Porque pela madrugada, cara saindo de balada, festa, bêbado. Aqueles caminhão em alta velocidade que levanta voo. Sim. É perigoso? Né? Não tenha dúvida. Né? Mas aí a gente tem formas de minimizar esse risco. Isso. A gente tem formas de minimizar isso. Por isso que eu quero convidá-los a Compass, e você leva esse convite, para poder dar esse exemplo, sabe? Que eu acho que é de disciplina, de organização, de segurança. É isso que ele falou. Não é ali o pessoal não tá para ouvir música e passear, não. Não é lazer, nada contra quem vai fazer isso. Mas a partir do momento que ele tem o objetivo de treino, a seriedade, ali você quer melhorar seu desempenho, então você quer aumentar a velocidade, e tem um carro atrás que está dando apoio, você tem que se preocupar com o ciclista que está atrás de você na mesma velocidade, e muitas vezes a 1 palmo de distância, 2 palmos de distância. Você pedala 5, 6 horas, dependendo do treino, é o tempo todo diferença de 10, 20 centímetros de uma roda para outra. Exato. É um espirro que você deve fechar o olho, perder o ritmo, pode acontecer uma Então, viu o buraco, tem que avisar o buraco, tem que fazer o sinal, sair, ir revezando, a questão de revezando, então um respeitando a frente, porque a frente tem uma resistência maior com o vento. Então, ir fazendo esse respeito de ir revezando para poder segurar um pouco o vento na frente e descansar um pouco atrás. E uma pergunta, quando a gente vê e passa de carro, essa história tem uns que estão mais à frente, outros estão mais atrás, outros estão lá. Isso também, assim, não é porque o que está na frente tem mais resistência, é porque também tem um ciclo ali ou não? Exato. Tem? Tem um ciclo ali, né, gente? Tem, mas eu acho que se eu entendi a pergunta, foi assim, desgarrado, né? Alguns mais na frente. Mais atrás Eu vou falar pelo nosso grupo, né? Tá. A gente tenta evitar isso. Porque quanto mais compacto, menor o risco, né? O que acontece muito é alguém assim que está fora do ritmo, que ficou muito tempo sem treinar, veio, aí ele sente o treino ali, ele vai ficando. Aí o que o apoio nosso faz? Chega nele e fala: Zé, tá bem? Quer vir pro carro? Porque o carro ele pega a bike, joga para cima, ele vai ali conversando com o motorista. Espera o treino terminar. Ele pode então atrapalhar o rendimento do grupo de uma certa forma? Se ele não tiver na constância do grupo, ele acaba atrapalhando. Mas tem a opção do carro ele vir. Uhum. A partir do momento que o carro chegou para ele e avisou, é melhor ele recolher, né? Ou o carro até oferece. Não, ele fala: não, eu vou fazer o meu treino. Então você quer repor água, você quer um isotônico, alguma coisa? Abastece ele. E aí o carro segue o grupo maior. E aí solta ele. Aí benze o corpo e vambora. Mas tudo isso é combinado e avisado. Sim. Tá? Isso não acontece assim, lá na hora... Não, isso são as regras, né? Tanto é que tem alguns que estão muito tempo parado. Aí a gente faz alguns treinos que informamos que vai ser menos intenso. Eles podem vir, a gente acompanha. Para entrar no ritmo, assim, digamos, né? E hoje tem a tecnologia a nosso favor. Hoje tem os rolos de treino, por exemplo, interativo, né? Eu era um cara 100% contra. Hoje eu tenho um dentro de casa, choveu, tem pouco tempo para treinar, rolo interativo. Explica isso, não entendi. É um pedal indoor que você faz com a sua bike, certo? Que ele vai dar todas as valências necessárias para você fazer o seu treino. De resistência, de altura. Ele simula. Ele simula um teu treino de rua. Hoje, por exemplo, a prova do Letap em Campo de Jordão. É uma bicicleta fixa? Não, é a sua bicicleta que você vai pra rua, você encaixa ele num rolo. E computador. Sério, legal. Hoje, por exemplo, muitas mulheres, por uma questão assim, até de segurança, estão fazendo bike indoor. E aí só vão pra prova. Né? E aí, de vez em quando, elas se juntam para treinar na rua para não perder a habilidade.
Mas o dia a dia acabam fazendo bike indoor também nas aulas que existem, né? E funciona, né? Não é assim, não é rua. Rua sempre vai ser rua, né? Porque você tem vento, você tem sol, chuva, intempéries que você vai pegar durante a prova. Mas se não tem outra opção, ela funciona. Eu tenho um amigo que hoje só pedala indoor. É? Só indoor. Mas por causa de tempo, as coisas dele mudaram o ritmo, o médico E tal. se quiser perder peso, a indoor é um negócio absurdo. Porque você pode pedalar na Suíça. Com a altimetria, com a dificuldade, simula o vento. Aí o sistema, o computador... O programa, ele vai simulando o percurso. Isso. Começou a subida, o rolo pesa na hora. Entendeu? Ah, tipo assim, se você quiser fazer a simulação daqui na Chapada, ele Pode tem. fazer. É? Hoje, eu pedalo por um sistema, o RUV, né? Que assim, ele tem vários percursos Programados. auditados reais. É? Reais. Por exemplo, se tem a volta da Espanha lá, tem um percurso, eu entro lá, ele me dá essa opção, eu entro. Inclusive, ele é realidade virtual, é realidade aumentada. A gente pedala e tá vendo a rua exatamente onde os caras passam. Mas aí você faz na frente de uma TV? Como é que é isso? Computador ou TV. É? Então, e pode combinar com outras pessoas de fazer lá da... sei lá da sua casa ou lá da existem minha, provas. Você tá brincando. Existem provas. Nesse percurso vai ter a prova dia tal. Você se quiser combinar, então, com o teu grupo, cada um na sua casa, mas tudo junto lá nos Pirineus. E é bem real, tanto a imagem quanto a força que você vai aplicar ali. As valências geradas são bem próximas do real. Você já fez prova fora do Brasil? Já. Na onde? De triatlon, eu fiz o Mundial em 2023 na Espanha, Standard, né? Pela World Triathlon, que é a confederação mundial. E ano passado em Frankfurt, que aí foi o Ironman, né? E aí? Conta pra nós, como é que foi? Cara, é um negócio assim... Você tem que chegar dias antes da prova? Ou não, eu até prefiro não chegar tanto para não sentir alimentação, né? Chega ali só para questão do jet lag lá. Do jet lag, do fuso horário, né? Mas não tão... Geralmente chego na quarta-feira, conhece o local, encontra um monte de brasileiros, já monta o pelotão, o grupo nosso ali, vai conhecer o percurso. Como que é conhecer o percurso? Vocês andam por todo o percurso? Geralmente a organização marca 2 dias num horário fixo e sai alguém de moto, alguém da organização e faz o percurso, avisa os atletas inscritos, né? E a gente faz o percurso. Mas assim, é um exemplo e eu vou também com a visão de organizador. Então, qual é a diferença que eu percebo no Brasil? A cidade, ela compra o evento. A cidade, ela entende assim, o quanto aquilo ali vai movimentar. Para se ter uma ideia, na Espanha fui numa cidade chamada Pontevedra. Nunca tinha visto falar dessa cidade. Mas é lá que começam os peregrinos, né, que vão fazer o caminho de Santiago. É ali que começa. Inclusive no Airbnb que eu fiquei, era lotado de peregrinos. E aí o que acontece? Nós nadamos no rio. No centro da cidade do Rio, como se fosse o Rio Cuiabá aqui no Rio. E água potável. Ai, que lindo! Nossa. E aí, os investidores, à beira do rio, estavam fazendo um conjunto de prédios dos dois lados. E durante essa prova, eles estavam vendendo para o mundo que estava ali a qualidade de vida da cidade. A água no centro da cidade é potável. Resumindo, existia um escritório da prefeitura dentro da prova e das incorporadoras. Eles venderam um monte para investidores ali. Tá vendo? A gente ainda precisa caminhar muito, né? É um case comercial muito legal. Maravilhoso. Então, assim, aí é uma cidade centenária, né? Então, ela tem o centro moderno e tem o centro histórico que a gente parecia que estava assim, andando na Idade Média. Idade Média. E a corrida era metade dela, era uma volta de 2,5, 4 voltas de 2,5. Era metade no centro novo, metade no centro antigo. E no centro antigo eram vielas de paralelepípedo, sabe? E as pessoas encostavam na parede e você... Ai, que bacana. Eu acho que o antigo devia ser bem melhor do que o novo. Assistindo o Gladiador, sabe? Né?
Mas tudo isso hoje, para onde eu vou, para onde eu falo, quando me perguntam, eu vendo a ideia, eu volto fácil para uma cidade dessa. Certeza. À noite, 10 horas da noite, é tão estranho que você não precisa perguntar se é seguro andar na cidade. Pode ir. Pode. Eu fui fazer treino, minha mulher, a gente só a pé ali, né? Questão de mobilidade perfeita também. Podia soltar ela sozinha. Não tem problema nenhum. E aí, nós estamos falando de um campeonato mundial pela World Triathlon, lá em Ponte Vedra. E aí, quando a gente vê o exemplo de Frankfurt, também na prova existia um escritório da prefeitura, que eu fui entender o que era, qualquer empresário que quisesse levar evento ou investir na cidade, ele já saía com uma agenda ali do evento, para o secretário, para o prefeito, sei lá, alguém responsável já a agenda no dia seguinte para tratar do evento ou do investimento que ele queira fazer ali na cidade. Nossa. Ou seja, o público e o privado estão juntos ali, né? Juntos e para fazer negócio. Proativo, né? Proativo. E aí, a população... Eles usam o evento para fazer isso, né? A população, ela abraça o evento. Ela não se incomoda com ele. Ela entende que é um dia no ano. Se você fizer uma conta per capita, ninguém vai para uma prova dessa, principalmente quem não é morador, sozinho. Em média, levam mais 2. E aí eu vi, não me lembro agora, mas eu vi o gasto em euro por pessoa. Cara, no evento, deixa né? milhões ali. Exato. Deixa milhões de quarta a domingo. Vem falando da cidade, da tecnologia da cidade, vem falando de uma série de coisas. Por exemplo, lá eram 4 voltas de 10. Sabe quantas ruas a gente interditou? Ou o evento interditou? Nenhuma. É num parque dentro da cidade. E a gente corria... Essa em Frankfurt? Frankfurt. A gente corria, o carro do lado, batendo palma, gritando, Ai, que motivando. bacana. Não interditou uma rua. Que legal. Então, assim... Aqui, infelizmente. Meu não é. Deus, é tão distante essa realidade. Mas é porque eles começam a projetar... E é um evento limpo. É um evento que você precisa... Vou dar mudando assim, de Frankfurt para um evento local aqui, já entrando nessa questão das cidades. Chapada dos Guimarães, eu estava na organização durante 9 anos da Corrida das Águas Lebrinha. A gente organizava toda a prova, levava... O pico deu 2.800 atletas. O evento lotava a cidade. Lotava a cidade. E ninguém vai para a Chapada sozinho, da mesma forma. Com certeza. Vai com a família, é um final de semana diferente. É. Restaurantes lotados. E o melhor, 10 horas ninguém estava na rua, porque tem prova no final outro de semana. dia. Então, assim, tem eventos que são assim, extremamente violentos. Precisa de 60, 70 policiais por noite. Maria da Penha pega pesado nessa época, bebedeira, suja a cidade, gente urinando na cidade, garrafa de vidro. Um evento esportivo não tem nada disso, é um evento limpo. Limpo. Porque o cara, ele não pode perder noite, ele tem que dormir cedo. Limpo, família. Né? Família. Então a cidade... Teve um ano que eu rodei e foram 23 hotéis e pousadas lotados, não existiam. A mulher da padaria dava senha, ela tinha que ficar de fora para tomar café da manhã. Olha Isso eu já vi lá mesmo. Entendeu? Então, assim, é muito bom para a cidade. É muito... Então, eu vou muitas vezes fora para entender qual é a visão da turma, para tentar ver assim, o que dá para aproveitar aqui. Mas você acha que a dificuldade hoje de comprar essas ideias está baseada em quê? Existe uma questão cultural. A rua é para carro, não é para pedestre, né? Cara, já jogaram... Eu contei essa história, latinha de cerveja em mim, cara. Eu correndo na rua, o carro passou... Eu só vi a latinha fazendo assim, Voando. estourando na parede, assim, cara, na beira-rio. Assim, bêbado, 4h50 da manhã. Então, assim, Alvo. um número bem básico. Uma prova hoje com 1.500 atletas aqui, você tem pelo menos 60 empregos diretos sendo gerados ali na sexta, sábado e domingo. Quando alguém dá um start numa corrida, por exemplo... Nós abrimos agora, vamos estar abrindo agora a inscrição da Corrida do Trabalho, a 6ª edição. Quando eles dão o gênero só ok, o evento vai acontecer, Pode soltar? são 20 setores que são ativados.
eu tenho que ligar pro cara que faz a medalha troféu. Cara, pedala, vambora. Paulinho, camiseta, vambora. Estrutura, eu preciso de caixa térmica, grade, tenda, banheiro químico, PCD normal, dispara. A equipe de staff, ó, vamos precisar de 40 staff, já separa. E aí você tem eletricista, você tem pessoal da limpeza, cara, é uma série de setores que são ativados, e aí você tem assessorias ganhando clientes, porque eles querem performar melhor nos eventos esportivos do ano. Então, todas as corridas, todos os eventos esportivos, eles colaboram para que as assessorias ganhem mais clientes. Porque eles querem performar. Claro. Certo? Essas assessorias vão querer fazer as camisetas delas. Logo vai ativar o setor de camiseta. Isso. Vão contratar tenda lá no dia. Aí é lancha, massoterapeuta, sabe? Muitos setores que são ativados. E o poder público não se atentou para isso. Exato. E vou mais. Os eventos, todos eles pegam a rua, o evento lá e entregam limpo, lixo recolhido, sabe? Com todos os alvarás, tudo que é necessário, né? Entrega o evento limpo. Tanto é que sempre depois dos eventos eu faço vídeo e mando pro realizador. Cara, se alguém falar que deixou sujo, tá aqui a prova que isso não aconteceu. Nossa. Os eventos que eu tenho administrado, inclusive a gente hoje já aloca até caçamba de lixo, por conta do evento. Junta o lixo, coloca, bate foto, lacra, já liga pro carro, pode recolher. Exato. E aí você tem no dia do evento aquele cara que vende a meia, vende o suporte, sabe? O cara que vende o lanche, o cara que tá... agrega, né? Que às vezes não tá dentro daquela organização direta, mas indiretamente vai explorar o evento, né? O massoterapeuta que vai lá, presta o serviço dele, mostra o serviço Então dele. a indústria de água tá vendendo a água, sabe? O vendedor gráfica Isso. vai fazer toda a impressão da comunicação visual do evento. Então assim, é muito setor ativado. E é dinheiro, porque os staffs, posso falar por mim, né? Acabou o evento, ele sai com o dinheiro dele no dia. Na mão. Naquele dia ele pega o filho, mulher, ele vai para um aquaparque da vida, ele vai almoçar fora, ele vai trocar a relação da moto dele, que ele é motoboy, para trabalhar na segunda-feira. Isso. Então assim, é muita coisa que eu acho que o Brasil culturalmente ainda não entendeu essa máquina que o esporte, que ela pode gerar. Isso é geral, né, Genilson? Não é só... A gente tava falando aqui do judô e da corrida. Infelizmente, só ou outra modalidade de esporte que tem interesse, né? O resto realmente tem que lutar para mostrar que existe e que... É simples. Vai num sábado o dia todo, um domingo o dia todo e vê se encontra algum político num parque, em algum lugar esportivo, numa praça esportiva. Verdade. Ele não vai entender nunca. Ele não vai compreender nunca a importância disso. Ele nunca vai dar importância para isso. Mas, por exemplo, você chega e mostra essa realidade, esses números para eles e... Acho que a burocracia também do Estado, ela não... Engessa, né? Ela engessa essa relação, igual você estava dando exemplo lá na Espanha, do público-privado, em potencializar aí o desenvolvimento da própria cidade, de arrecadar, da máquina arrecadar, sabe? Eu acho que o Estado brasileiro, eu falo União, Estado, município, né? Os entes o poder federais, público, ele tem muita burocracia, dificulta muito esse empreendedorismo. E ele anda num ritmo diferente do nosso. Eu tive com o secretário municipal semana passada e eu pedi para ele. Falei, cara, tenta, até porque é amigo, convivi com ele enquanto estava no estado, o Jefferson, né? E assim, o tempo nosso é diferente do poder público. Então assim, por exemplo, quando a Track Field liga e fala assim, vamos fazer o evento. Em 15 dias ela quer toda a documentação porque tem um processo grande, mandar, aprovar, isso, aquilo. Se eu chegar na prefeitura, a mulher falando, não, volta daqui 15 dias para pegar essa autorização, Acabou. matou o evento. Já foi. Exato. Matou o evento. E muitas vezes, e não é nem por maldade, mas quem vai estar lá me falando que é 15 dias para entregar, ele não sabe a quantidade de processo que está por trás. E do potencial daquilo. E do potencial disso, e assim, do que ela está sentada em cima. Ela não faz ideia. Ela não faz ideia.
assim, de tanto de coisa que ela tá travando. E é complicado, né? Porque aí se você põe e fala assim, ó, vamos botar uma fila preferencial disso, sempre vai ter aquele que vai falar que é uma espécie de, né, que não tá certo, que não tá correto, mas é esse engessamento mesmo que o Estado, porque é dele, né? É uma máquina lenta, né? Grande e lenta. Grande e lenta. Até você passar por tudo isso, já acabou o ano e ainda você não conseguiu realizar nada. Eu não sei se eu posso citar aqui, mas assim, nós temos o esporte nunca teve ninguém, por exemplo, na Casa de Leis. E na última eleição a gente fez, apoiou e trabalhou e ajudou, assim, com uma pequena contribuição, por exemplo, com o Beto. Que é um cara que participou bastante de prova, né? Isso, tá meio afastado agora, tá meio gordinho, mas vai voltar. Então ele é um cara que ajudou muito a destravar algumas coisas. Mas ainda assim, é sozinho e tem uma série de processos. Melhorar, né? Tem muito que melhorar. E ele trouxe o Jefferson, cara, um cara também que ajudou muito. O Jefferson trouxe o Davi, que também ajudou muito. Então, a partir do momento que colocam pessoas que têm noção do que está por trás, esse processo é facilitado. Exato. Só que aí tinha que estar no município, tinha que estar no estado, tem que estar dentro do Ministério Público, tem que estar, sabe, em todas as esferas para a gente poder ter. Vou dar um exemplo clássico. Eu não vi no Brasil nenhum setor de mobilidade para trabalhar, pode ter igual, mas como a CEMOB de Cuiabá, com todas as dificuldades que tem, cara, para os eventos esportivos, você combina 5 horas da manhã, os caras estão lá. Parabéns, CEMOB. 5h15 tem que trancar a rua. 5h15 eles travam a rua. Os caras cumprem mesmo. CEMOB, não sai, não desbloqueia essa via enquanto o último atleta não chegar. Eles não saem. Que bom. Bacana. Mas o que é isso? O cara que está na coordenação, ele entende do esporte, ele é do esporte, ele pratica, ele está nas provas correndo. Entendeu? Corpo de Bombeiros, parceirão da Federação Mato Grossense de Triatlon. O pessoal que entrou no comando agora são pessoas mais novas, estão envolvidos com esporte. Então a gente tem total apoio, porque ele entende... Ele compreende é a necessidade, isso. É a urgência do negócio, né? E outra, na última prova que nós fizemos, tinham lá 5 oficiais participando com a gente. Então ele entende, ele está vendo a importância, a instituição é uma instituição respeitada. Então tem que estar no meio, contato com o público. Então, quando o cabeça do negócio também entende essa importância, aí o esporte ganha. Eu acho que o Mato Grosso tem muito ainda. Todos esses nomes são pessoas que ou já passaram por aqui ou vão passar por aqui, e todos eles são comprometidos, assim como você, Genilson. E eu acho que assim, é fazer uma força-tarefa mesmo, porque a sociedade inteira só tem a ganhar com a difusão do esporte, né? A minha formação é administração de empresa, né? Sou formado também, eu tenho a habilitação de corretor de imóveis e agora eu estou estudando educação física. Assim, era o caminho quase que natural fazer educação física, né? E aí, dias desses, conversando com o pessoal questionando o esporte. Não vou citar o nome aqui, mas questionando o esporte. Aí eu falei, eu acredito tanto que eu estou estudando educação física. Falei, pô, mas educação física? Eu falei, porque é a única, falei para ele, porque é a única garantia que eu tenho absoluta certeza que na sua velhice, na meia-idade, você entrar no consultório médico, o médico vai falar assim, não, vai pular carnaval. Não, ele vai falar, vai fazer atividade física. Exatamente. Ele não vai te mandar fazer nada, Perfeito. A não ser atividade física. Isso é verdade. Ele não vai, vai pular carnaval, vai, sei lá. Ele dá até o remédio, mas fala, vai fazer atividade física. Mas quer se livrar do remédio de mínima dose? Atividade física. E dignidade, né? Que você chegar numa velhice podendo andar com suas próprias pernas, podendo, né? Isso tudo é plantado antes, você não consegue chegar nesse ponto. Meu avô morreu com 96 anos, 2 anos atrás. Mas até os 90, vou dizer os 90, mas até os 80, pelo menos, ele caminhava 10 quilômetros diariamente. Ele foi atropelado, quebrou a bacia. Ele foi atropelado, quebrou o osso da face. Ele abriu o peito 2 vezes, colocou pontos a feno com marca-passo, mas ele caminhava todo dia, assim, para viver, para oxigenar a cabeça, sabe? É vida. Vocês têm pai idosos? Estão vivos? O meu é idoso, 71 é idoso. Tenho 84, meu pai, idoso. Aí eu, de um tempo para cá, comecei a acompanhar em consulta, né?
Porque velho é tinhoso, muitas vezes mente, né? Então, aí vai lá. Cara, é a primeira coisa que o médico fala. Seu Genésio, tá fazendo a caminhada? Ele não pergunta se tomou remédio, não. É se tá fazendo atividade física. Então, assim, não tem para onde correr. E hoje, com tela de computador, tela de celular, as facilidades de um pedido por aplicativo, sabe? Aí o cara, a mobilidade dele vai diminuindo, né? Cada vez mais. Aí o cara tá com 60 anos, ele não consegue levantar um neto. É verdade. Para os jovens também, né? Que essas telas tá um mal geral, né? Você não pode falar que tela é só para jovem, tá pegando todo mundo. Mas eu acho que se você planta na criança o esporte desde cedo, seja ele qual for, ele fica com aquilo, né? Do esporte. E a tendência dele é sempre para, não às vezes em alta performance, mas ele tem essa tendência de Como querer atividade praticar. física, né? Isso, ele só ganha com isso. A sociedade ganha com isso. Já imaginou hoje se a quantidade de jovens fora de tela estivessem praticando esportes? E a gente tinha que perguntar, eu não sei qual que é essa estatística, viu, Alberto? A gente tinha que ver essa estatística de quantos jovens proporcionalmente praticam atividade física, entendeu? E não é Porque só eu acho que não é a maioria, acho que na nossa época era mais. Tinha mais gente praticando E esporte. aí tem outras coisas envolvidas. Por exemplo, assim, o judô, o esporte de arte marcial. Cara, é comum ver pai e filho. Pai e filha. Nas corridas de rua, pode começar a observar muito casal, marido e mulher, namorado, pai e filho, duas irmãs. Isso. E voltando do contexto geral, cara, com 20 policiais você controla, não tem briga. Não tem briga. Eu tenho 14 anos mexendo, nunca vi numa corrida sem briga. Não precisa. Não. Claro. Você não vê roubo, não vê arrombamento de carro, sabe? Não, É um ambiente gostoso, né? É bom. É A pessoa tá ali em outro clima, né? Tá gerando renda, tá gerando benefício de qualidade de vida. Muitas vezes, o local que a gente vai levar o evento, ou a prefeitura, ou o estado, dependendo da competência, eles vão lá, tapa buraco, faz a parte de roça. Que bom. Né? Dá um tapa na pantera ali, rapidinho. Sabe? Então, assim, até a região ganha. Então, dependendo do evento, vem pessoal do interior, o hotel é ativado. Verdade. Lanchonete, o happy hour, sabe? Então, é muita coisa. Todo mundo ganha, né, Todo gente? mundo ganha, é limpo, né? E você tá dando qualidade de vida, que é muito mais barato do que um leito de hospital. Com certeza. Exato. Você tira o problema do poder público, né? De hospital, você dá qualidade de vida, gera receita em um espaço de tempo curto, embora tenha um preparo anterior, mas cuja execução vai utilizar do espaço público muito pouco. E como você falou, é limpo e todo mundo no final do dia dorme melhor do que no dia anterior, Com né? certeza. E assim, muitas instituições entenderam que a atividade esportiva ela é uma forma de se aproximar do cliente dela, do público dela, da categoria dela, né? Muitas categorias fazendo atividade esportiva, não necessariamente corrida, passeio ciclístico, torneio de beach tennis, sabe? Para aproximar do público. Então isso é muito bom. E aí você começa a perceber que a partir do momento vai chegar uma hora que esses esportes começam a trazer referências para cá. 2024, eu trabalhei na organização junto com o pessoal da Corrida de Reis e eu fiquei responsável por dar o atendimento ao pessoal da elite. E aí o contato da elite é tanto internacional, né, os estrangeiros, quanto nacionais. E aí desembarcou aqui em Cuiabá numa quarta-feira pré-prova uma etíope, Raui, que estava morando no interior paulista, veio para participar da prova. O treinador dela, sem grana, liga, Genilson, ela tá na rodoviária, foi de ônibus, não fala português, na rodoviária não tem ninguém que fala inglês, ela tá perdida lá. Tá brincando? Ela já tinha chegado, não tinha ninguém esperando ela. Eu falei, então, pede para, eu tava fazendo algum compromisso, pede para aguardar e eu tô indo buscá-la, né? Só que eu atrasei, porque assim, eu tinha que ir com uma mulher. Como que eu chego? Ela não me conhece. Eu peguei minha esposa no serviço, fomos lá, pegamos ela.
Cara, ninguém na rodoviária falava inglês. De policial a Que atendente. coisa, né, cara? E Ninguém. É um ponto turístico, nós somos um centro turístico. Ninguém. Né? Ela tava perdida, segurando a bolsa dela. Saímos dali, aí levamos para jantar, comemos, tudo. No outro dia, eu procurei algumas assessorias esportivas para abraçar. Falei, cara, eu tô na correria do evento, eu não consigo dar tanta atenção. Almoço, jantar, carrega essa mulher aí. Cara, ninguém fez. Ninguém teve interesse. Eu fiquei pensando, se eu tivesse uma assessoria esportiva, uma Nossa. etíope de elite, Pois é. eu ia, ninguém eu quis, ia né? colocar ela nos meus treinos Com da minha certeza. equipe Nossa, que as assessorias não todos escutem os isso agora. dias. Com certeza. Certo? E aí, todo ano vem para cá. Imagine se cada assessoria dessa abraçar um Exato. desses de elite para fazer um Pois treino é. coletivo. Apadrinhar, né? Vamos colocar assim. ué. Apadrinhar. Para fazer um treino com essa moça. Nossa, A com única que certeza. abraçou a causa foi a Nadir. Conhece, é Quem? do ramo. Nadir Sabino? Que a gente quer trazer pra cá, né? Qual? Nadir Sabino? Não- Você tá, não é? tá falando? É. A Nadir Sabino? É. Boa de resenha. É uma aí, ó. figura, pode trazer. Então pronto. Então, assim, a Nadir, na hora, se identificou com ela, É, com lá na certeza. retirada do kit, já se Com abraçar, certeza. parecia que conhecia. A Nadir A falou, vida parecia que toda. conhece há 10 anos, né? Então, assim, eu levei ela pro parque, nós fomos lá, treinamos no parque, corremos. Imagina uma assessoria com 40 atletas tendo a oportunidade de ver como que uma etíope treina. Claro. Meu Deus. Um atleta de elite, né? Uma Entendeu? pessoa que tá ali pra fazer um tempo que. Então, assim, e vem 8, 10, ou seja, tem 8, 10 assessorias que podem ser contempladas com isso. Aí vou mais além. No sábado à noite, ela não tinha nem hotel. Nós hospedamos ela num hotel aqui. Aí no sábado à noite a gente compra o que você quer comer. Fomos lá, compramos, eu e minha esposa, compramos o que ela queria comer, entregamos. Aí ela estava preocupada com o café da manhã. Aí eu fui na recepção do hotel, né? Falei, cara, ela vai participar da prova. Não, mas o café da manhã é a partir das 7. Falei, cara, é uma prova internacional, a mulher tá de fora. Não, Falei, tá, não vou discutir com você. Aí o que você quer comer? Fomos no supermercado, compramos, entregamos pra ela. Qual é a dificuldade do cara deixar um Exato. presunto, queijo, uma fruta, um suco, alguma coisa pra ela? É uma falta de visão, Não, né? É uma falta de visão. de bom senso. Dificuldade, Por que você tá nesse negócio? dificuldade zero. Mas é a falta Eu de sei- visão do jeito que a gente eu está sei que- explicando aqui, Alberto, tá meio coletiva aí, né? Eu sei que o café da manhã é às 7, mas é uma exceção. São. Exato. Né? Então, assim, aí você vai se esbarrando com essas coisas, cara. Enfim, aí acabou que você vê o quanto que eu conto essa história porque o quanto que ela é sofrida. Ela veio e aí eu na organização e não podia torcer por ela, talvez em contato, né? Mas assim, internamente, cara, tomara que ela Vença, né? vença ou se Você vê a classifique garra bem. da pessoa. Cara, né? ela veio junto com o grupo até o quilômetro 6, junto com Com o pelotão com ali. a cabeça ali. No quilômetro 7, começa a subida ali da Avenida do CPA. Ela começou a sentir, foi ficando. Resumindo, ela ficou em 7º ou 6º. Nossa. E a premiação até em 5º. Aí ela concluiu a prova. Aí eu cheguei, fui lá conversar com ela. Ela falou assim: Genil, será que eu ganhei alguma coisa? Eu falei, vou ver. Fui entender do regulamento. Por uma posição ela não ganhou nada. E o dinheiro que ela tinha era só para vir. Ela estava contando Com esse para pra ganhar alguma voltar. coisa para poder voltar. Ai, gente, que dó, hein? Liguei para 2 amigos. Um falou, não, Genil, essa passagem dela de ida deixa comigo. O outro falou, cara, o Guilherme do original falou, Genil, a refeição dela deixa comigo e o resto a gente arcou. Ela só tinha aquele dinheiro. Muito legal. Você vê, né? Então, assim, cara, é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco para Elite você... chega numa marca dessa. Cara, dá qualquer telefonema para qualquer órgão de imprensa. Hoje minha assessoria vai estar no parque tal com um atleta da Tanzânia. Nossa, Você tem mídia claro. espontânea. Nossa. E fora a experiência mesmo, cara, da pessoa, de conhecer, das pessoas entenderem. Então ali. Ela me chamou para fazer o treino lá, nós fomos, né?
Ela queria fazer uns tiros, tudo. Cara, foi 3 tiros. Eu falei, Raul, vai sozinho, que eu quero tirar a imagem sua. Mentira, não tá aguentando, cara. Não tava aguentando, cara. Falei, vai lá que eu vou tirar a imagem sua. Vai lá. Mentira. Ó, me chama, eu quero ver Agora, uma pessoa dessa correndo. Eu Agora nunca você vi. imagina 30 alunos, cara. Já pensou? 30, 40, 20, que seja 10. Com certeza. Entendeu? Se eu tenho academia, eu abraço ela na hora. Com certeza. Vem pra minha academia, o que você quer fazer? O Heitor ficou sabendo. Conhece o Heitor, né? Cara, massoterapeuta. eu queria te falar isso. O Heitor não é meu amigo, mas é uma pessoa que eu conheço, me atendeu várias vezes. E essa é uma das imagens que eu tenho, Genilson, do que é empreendedor. Eu acho que empreendedor não é aquele cara que do nada conquista algo. Eu acho que é aquele cara que organicamente ele não só conquista, mas as pessoas que estão em torno conquistam. O Heitor eu conheço dele recém-formado e começando a querer atender. Na época não tinha muita informação. Eu lembro que tinha um estúdio que quando ia para Brasília a trabalho, eu ia num estúdio lá na beira do lago para fazer liberação, que tinha Miofacial, né? miofacial, tinha bota, gelo, completo. E a tecnologia, esses produtos muito caros, uma bota, tantos mil, produto, fazer liberação, e tinha que saber. E eu vi, Genilson, você, ao longo das minhas participações, e nunca falei isso pro Heitor, nunca tive essa liberdade, mas eu assisti isso e isso sempre me deu um respeito em relação a você. Eu vi você apadrinhar ele, como você que tinha uma experiência, como a gente está vendo aqui, no esporte, com equipe, dele aprender... Porque é uma atividade de fisioterapeuta, ele pode atender várias outras formas. Mas como ele foi atendendo essa liberação, aprendendo a fazer liberação, ele montando, indo para os eventos, montando as tendas dele, levando pessoas dele, fazendo o nome dele, atendendo a equipe, profissionalizando, comprando equipamento. Enquanto, assim... E eu acredito, não sei se é assim, mas sempre foi numa fidúcia esportiva sua, pelo que eu via da proximidade. Ele soube aproveitar o momento. Não tinha ninguém em Cuiabá. Competência não se discute. Mas ele não tinha um mercado. E os eventos que a gente fazia, ele ficou trabalhando comigo muito mais na época como organização do que como massoterapeuta. Isso. E aprendendo, mas também todo o contexto, né? Mas à medida que os eventos foram ganhando corpo, eu fui tirando ele da organização, que era um desperdício. E ele foi montando o atendimento dele. Hoje, se você ligar para ele, não tem agenda. Exato. O ano passado, Cuiabá na Série A, 5 atletas do Cuiabá Esporte Clube atendiam ele. Ronaldinho Gaúcho, quando vem para cá, liga, já fecha com ele. Não, os dias que eu tiver aí, quanto que é o dia? Fecha o dia com ele. Só que isso ainda começa um pouco mais atrás. Em 2015 eu fui fazer meu primeiro Ironman, voltei e falei, cara, você tem que ir. No outro ano ele fazendo poupança, fugindo no seu voo. Fui, aí chegou lá, eu falei, pô, Guilherme Pro, nas cabeças. Falei, cara, dá uma oportunidade pro cara. Aí falou, não, vambora. Fez o atendimento, aí o Guilherme já passou pro Todinho, o Todinho já passou pro Hulk, que era um outro negócio. No outro dia ele já tinha agenda na Ironman. Aí no outro ano, no terceiro ano, ele já foi com a agenda já atendendo os prós. Ai, que bacana, do Brasil todo. Muito legal, muito legal. Entendeu? Hoje, né, ele é malandrão, né? Porque hoje ele vai, né? Aí ele já atende 2 dias, ele já tira o custo dele, o resto ele curte a prova. Então, assim, é um cara de Cuiabá. Não é um cara de São Paulo, Curitiba, Rio, não. É um cara de Cuiabá atendendo vários prós lá na maior prova de triatlo da América do Sul. Ai, que orgulho. Exato. Mas nós Da temos América do cuiabano Sul. brilhando, hein? Então, assim, pra não fugir muito, então, assim, tem muita coisa. E esse é um dos segmentos ativado quando a gente libera um evento esportivo. Exato. Academia, massoterapeuta, enfim. E na hora que o poder público
a turma entender o quanto isso gera, e vou mais. Muitas vezes não precisa nem de grana, tá? É só não atrapalhar. Vão zangar comigo. É só não atrapalhar. Muitas vezes não precisa nem de grana. Cara, se já não atrapalhar, e se acelerar o processo, tá tudo certo. Deixar fazer, né? Essa é a história do Brasil, né? Só não atrapalhar que a gente dá conta certo, do negócio. Né? Tá tudo certo. Mas assim, graças a Deus, Cuiabá, como eu falei, cara, CEMOB, com todo o perrengue que Cuiabá passou, mas o CEMOB a gente tem que elogiar. Né? A Secretaria Estadual, ela vem numa tocada, assim, criou uma política pública que, independente do secretário que assumir, ela vem dando continuidade. Isso é excelente, porque não é personalizada. Uhum. Não é a minha gestão, não. É o Estado. É o Estado, isso foi legal. Corpo de Bombeiros abraçou novamente o esporte, a Polícia Militar também tem muitos comandantes novos, com a visão legal, que é aproximar da sociedade, entendeu a importância do esporte, cara, estão apoiando. Então, tudo isso, no final, cara, gera um ambiente muito bom para se trabalhar. E agora, levantando a Capivara, que aí, vai estar apoiando toda. Em falar nisso, como é que tá a programação sua para esse ano? São... O calendário do triatlo são 3 provas, né? Esse ano. Que é o estadual. Já saiu. Já vão acontecer março, julho e dezembro. E aí nós temos o estadual, que é a prova... Março agora. Dia 16. Já tem prova. É a primeira. Uhum. Aí nós temos o duatlon, que é uma etapa única. E nós vamos ter mais uma do A4, né? E aí, nesse A4 que nós fizemos agora em fevereiro, muitos contatos, telefonemas de pai com mãe. Então nós vamos fazer o Triathlon Kids lá na Aquapark. Você deu pra gente. Legal. Muito legal. Legal. E, cara, convido vocês, né? O Levantando a Capivara para ir lá participar, tá com a gente, fazer uma matéria lá, sei com lá. certeza. Uma GoPro lá, fazer uma Nossa, matéria. vai ser. Já pensou, Alberto vai treinar antes pra você não passar vergonha. Entrevistar, saber o ambiente. A experiência das pessoas ali, né? O ambiente é muito bom, então assim, e tem várias empresas presentes, então é interessante isso, é legal. Com certeza. E os eventos ficam de portas abertas para vocês também. Genilson, hoje eu vou dormir assim, triatleta de novo. Aí, ó. Tá vendo? Cara, Alberto, voltou. Acho que eu precisava disso para dar um... A coceirinha voltou a pulsar aí. Assim, cara, eu falei ontem pro meu pai, tava com meu pai, eu falei, cara, vou começar a nadar semana que vem. Eu tava nadando, aí eu parei para acompanhar a natação das minhas meninas, porque elas tinham que aprender a nadar. A pequena ainda tem, mas já dá para eu nadar, né? Porque já soltou uma outra. Aí eu falei, eu vou voltar a nadar agora. E voltar a pedalar. Aí o correr, a gente vai encaixando. Mais uma vez o seu coelhinho tinha que estar na frente para você correr atrás. E hoje, Alberto, tem a questão assim... eu não tô pedalando. Cara, dá para fazer o A4. Exato. Mas eu não tô nadando. Cara, dá para fazer o duatlon. Mas eu quero fazer o triatlo, não tô tão condicionado. Tem o super sprint mais curtinho, entendeu? Então, cara, tem assim, de todas as formas para poder estar no meio, participar. Desculpa, não pode faltar agora, né? Performar é outra... Com certeza. É outros 500, entendeu? E até mesmo, a gente falando de... Essa questão da importância da capilaridade do negócio, para a prova do dia 16 agora... De março. Vão estar vindo dois atletas para testar, né, se testar como prova aqui, 2 profissionais de Santa Catarina, vão estar aqui com a gente. E eu olhei hoje, inclusive, são 12 cidades vindo do interior para participar do evento. Ai, que bacana. Aí nós estamos falando de restaurante, aí aquele ciclo... Sim. Do bem, né? Hotel, promoção. restaurante, Uber, loja de bike, porque aí o pessoal do interior vem, quer ver as novidades, vão na loja de bike. Movimenta economicamente, né? A gente pega a entrega de kit, geralmente leva para um parceiro. Esse parceiro jamais receberia esses 100 atletas. Exato. Ele recebe em um dia 100 atletas ali. E a pessoa preparando para a prova, ela tá ali... olhando outros produtos, se preparando para a prova. Puta, então, precisava disso aqui. Exato. Pois é. Então, assim, é um ciclo muito, muito interessante, cara. É um ciclo, assim, que só traz coisa boa. Só traz coisa boa. Não tem uma situação que isso aqui não é tão favorável. Porque até os espaços que a gente tem procurado são espaços, assim, que...
não prejudicar a questão religiosa, acesso à igreja, hospitais, sabe? A gente tem essa preocupação, o Esse comércio. cuidado. Uhum. Em algum momento, isso vai ter que ser compartilhado. Mas enquanto a gente puder ter espaços que não tenham esse conflito, a gente vai estar fazendo. Legal. Olha, Gênio, você está de parabéns. Você fez alguns apontamentos aqui extremamente construtivos, né? É importante e, ao mesmo tempo, deu valor para as instituições que estão cumprindo o seu trabalho, o seu papel. Então, assim, isso demonstra o quão generoso você é. Então, assim, meus parabéns mesmo. Espero vê-lo aqui novamente para um próximo episódio aqui. E divulgando o esporte que esse estado merece, né? E tem muita gente que está envolvida nisso. Muitas vezes, assim, acaba somente eu aparecendo, né? Cara, mas tem muita diretoria da federação, por exemplo, o cara dá toda a autonomia para trabalhar. O pessoal do financeiro, o vice-presidente, sabe? O Júlio, o Thiago, o Jean, o Geraldo, né? E os staffs, por exemplo, tem staff que estão comigo há 14 anos. Nossa. O Edson tá comigo há 14 anos, o Pablo, que era fotógrafo. Isso. Né? Hoje virou personal, né? Tá trabalhando inclusive na academia da polícia. Ai, que então, bacana. assim, são pessoas que estão há 14 anos juntos, né? que se na virada, na madrugada, eu passar mal ou não tiver, eles sabem como conduzir o evento. E comprometidos, né? E fazem porque gostam e outra, fazem porque entenderam, não é por dinheiro, tá? Porque a remuneração é diária, então assim, não é muita coisa, mas eles entenderam que pela profissão que eles escolheram, aquele ambiente é o ambiente de captação. Aquele ambiente é o ambiente de contato no horário descontraído com seu potencial cliente ou até mesmo seu cliente. Exato. O Heitor, para você ter uma ideia, ele vai nas provas, ele tira foto e filma os clientes dele que fazem massoterapia e posta. Você imagina que Cara valor... de visão. Com certeza. Ele tem visão. Entendeu? Então, assim, o Pablo também tem esse hábito de fazer. Então, ele tá assim, pô, valorizando, tá mostrando o cliente dele que faz o tratamento com ele, que faz o personal com ele ali no dia a dia. Exato. Muito bom. Mas é isso. Ô, Genilson, cara, só posso agradecer a sua vinda aqui, ter aceitado o convite. Eu gostei muito de te ver. Eu acompanho sempre pelos eventos. Até se federa, né? Todo ano eu não participo. Eu vejo que é para ajudar. Cobra, então, Genilson. Mas é porque, cara, mas é isso. É porque eu acredito nessa equipe que está com você, acredito nessas pessoas, acredito no seu trabalho. Eu não acho que é um trabalho... É um trabalho de mais dedicação. Não é um trabalho de remuneração, como você falou. É um trabalho... Cara, assim... Não vou dizer que é social, porque ele só social, mas ele tem um fim social, ele tem um fim... Ele acredita nisso, né? Isso, ele acredita. E eu acredito no que ele acredita, no que essas pessoas estão com ele acreditam. Porque você está vendo resultados, né? O Guilherme lá do Original, que ajudou, pessoas que eu vejo que circulam nesse ambiente e sempre estão... Dificilmente falam não para mim. Exato. Dificilmente. Dispostos a ajudar, assim... Na humildade, cada um com sua vida, com a sua dificuldade, com seus desafios pessoais, ainda assim pensa numa atividade que beneficia a coletividade. Você quer ver um último exemplo? Um propósito, né? Bom Futuro. Se não fosse a Bom Futuro cedendo aquele espaço pra gente, o triatlo não ia crescer, porque não tinha espaço. São 11 anos fazendo ali dentro da Bom Futuro. Que legal. Né? Então, que mais empresários, assim como o Grupo Bom Futuro, enxerguem isso, né? Talvez em outros esportes até, mas assim, nós precisamos melhorar isso. Eles fecham ali o acesso da casa deles, a prova é nossa. Entendeu? Eles não impedem. Aquela manhã... É deles. Eles não vão para casa, que eu acho que a família tem casa ali, mora ali dentro também. Disponibilizam tudo para a prova. O asfalto arrumadinho, novinho, o lago limpo, cuidado. Quinta-feira, o pessoal da jardinagem faz toda a grama. Cara, energia elétrica, testam tudo pra gente. Então, assim, se não, um dos principais motivos do triatlo ter crescido é pelo espaço. Próximo de Cuiabá, você toma café da manhã em casa e vai disputar a prova. Exato. Muito bom. Bacana. Que isso se replique, né? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Bom eu não vou nem falar conhecer, rever, né? Porque já...
Tantos anos, não vai falar a verdade aqui, né? E bom rever também o Alberto e na fé que ele vai voltar. Cara, animei muito. Vamos tirar uma foto inspiração. hoje aqui, Alberto. É daqui quanto tempo você vai voltar? Tem que botar uns 6 meses Uns aí. 6 meses aí eu consigo cumprir. Então, em nome da federação, agradecer a vocês, a equipe que não aparece também, tá aqui. Com certeza. Esse pessoal Aparece nota aí. 1000 Que aqui. faz acontecer. Júnior, Darcy, Catarina, Em Luciano. nome da federação, agradecer o espaço. Estamos sempre abertos para poder vir e trocar ideia. Perfeito. Muito obrigada. E o espaço está sempre aberto para vocês Pra vocês. também. Agradeço. Valeu, Obrigada. um abraço.